Finalmente, o assunto bullying está sendo falado da forma como ele deve ser falado. A série Adolescência está trazendo o assunto em evidência, está sendo agora citado em diversas conversas entre pessoas, órgãos públicos, e isso é muito positivo. Eu vejo que finalmente o assunto está sendo tratado da forma séria, como ele sempre mereceu ser tratado. Então, no vídeo de hoje, pessoal, estarei abordando um pouco aqui sobre a série e os efeitos, as consequências positivas que elas podem trazer nas discussões que virão a acontecer por conta dela. E para ficar mais fácil o entendimento aqui do vídeo, eu separei ele em 4 partes, tá bom, pessoal? Eu vou aqui já colocar na tela sem mais demoras para que vocês possam ver sobre o que será tratado aqui o vídeo. Então, a parte 1 é bullying nas escolas e cyberbullying. A parte 2, masculinidade tóxica e suas consequências. Parte 3, responsabilidades. Quem são os responsáveis? Pais, escolas, órgãos públicos? Parte 4, dicas para os pais. E aqui eu gostaria de frisar, pessoal, que esse será um vídeo, tá? Onde será dada a minha opinião, tá bom? O meu relato, né? Alguém que sofreu bullying, tá certo? Mas apenas a minha opinião, não é a opinião de um profissional, não é a opinião de uma pessoa, de um pesquisador, é a opinião vista de fora, tá certo? De quem tanto observou a série quanto com os meus relatos referentes ao que eu vivi e vivenciei na minha vida, ok? Mas antes de começar o vídeo em si, pessoal, eu fiz aqui uma frase, tá bom? Que eu vou tá aqui falando para vocês, e eu gostaria que vocês observassem essa frase, que a gente refletisse ela ao longo, tá, do vídeo todo, que ela vai estar aí presente durante toda a nossa discussão, tá certo? E a frase é a seguinte: o bullying, tanto nas escolas como o cyberbullying, são assuntos sérios que não têm lado político e que demandam menos fala e mais ação. As pessoas têm que parar de ficar testando o limite dos outros e aprender de uma vez por todas a respeitar seu espaço e individualidade. Todo e qualquer bullying deve ser combatido de forma que ele não volte a ser cometido. Espero que a sociedade esteja preparada para tratar do assunto, de maneira como ele deve ser tratado, de forma séria e eficaz. A série Adolescência abre uma possibilidade de se abordar sobre o assunto jamais visto antes. Não deixemos que mais vidas sofram por conta disso. Falando aqui um pouco sobre o vídeo em si, tá bom, pessoal? Falando aqui da parte 1 do vídeo, que é sobre bullying e cyberbullying, né? Então, a série, ela trata sobre esse assunto, né? Quando a gente fala de bullying, pessoal, entenda que a palavra bullying é uma palavra muito ampla, né? Existem diversas formas de bullying, tá certo? E na própria série, né, são abordadas 2 formas de bullying. Então, tanto o bullying nas escolas, né, que o rapaz, o Jamie, né, a criança, sofria bullying na escola, e sofria bullying na internet também, que é o chamado cyberbullying, tá certo? Então, para que vocês entendam, né, que eu possa mostrar a minha opinião, né, o meu lado, né, sobre essa questão, então eu separei, estou mostrando aqui para vocês, pessoal, para que vocês entendam que é o seguinte: ambos, tá? Tanto o bullying nas escolas, seja o bullying na escola, em algum espaço físico, tá bom, pessoal? Eu coloquei aqui escola porque é o que acontece na série, né? Então, o bullying na escola quanto o cyberbullying, ambos são extremamente nocivos e prejudiciais para quem está sofrendo o bullying, tá certo? Mas vocês podem ver que esses pontinhos vermelhos é como se fosse a incidência dele, tá certo? Ou seja, o bullying na escola, vocês podem ver que ele possui menos pontinhos vermelhos do que o cyberbullying, tá certo? Por quê? Por conta da velocidade, né, com que essa informação ela pode ser propagada, tá certo? Quando o bullying ele é feito num espaço físico, né, apesar da pessoa sofrer diversos danos, ela está restrita àquele espaço, né? Então é uma coisa muito mais nichada do que quando você recebe um tipo de bullying que é feito pela internet, né, em redes sociais, onde a velocidade de disseminar, né, esse ódio, esse tipo de bullying, ele é muito maior. Ou seja, a nocividade dele ele é escalonada em níveis extremamente maiores do que um bullying que ele é feito presencialmente. Mas volto a dizer, ambos são prejudiciais, tá certo, pessoal? E falando um pouco sobre o cyberbullying, né, pessoal? Vocês podem ter percebido, né, para quem viu a série Adolescência, eles falam sobre a cultura incel, né? Eu confesso que eu não sabia o que era isso, né? Daí eu fui tentar me adentrar um pouco mais sobre esse assunto,
né? E eu vou colocar aqui na tela, deve estar aparecendo para vocês, pessoal, essa pesquisa, nessa breve pesquisa que eu fiz aqui para vocês, para que a gente possa discorrer um pouco sobre o assunto, tá certo? Então, o que eu descobri foi o seguinte: a cultura incel, ela vem da abreviação de Involuntary Celibates, ou celibatários involuntários. Segundo o dicionário de Oxford, esse termo ele é utilizado para definir um membro de uma comunidade online de jovens que se consideram incapazes de atrair mulheres sexualmente, normalmente associado a visões hostis em relação a mulheres e homens sexualmente ativos. Aí, para dar continuidade a essa minha reflexão, tá certo, aqui com vocês, pessoal, eu peguei um texto, né, eu peguei uma citação aqui de uma reportagem, tá certo? Eu vou colocar depois o link para vocês lerem na íntegra, mas diz assim: conforme Carolina Nassau, que é uma pesquisadora do Núcleo de Psicanálise, Laço Social, Psilax, da Universidade Federal de Minas Gerais, o que acontece no caso dos incels é algo mais profundo que a frustração amorosa, que sempre existiu. Há uma recusa em lidar com a frustração como parte da vida. Aí ela diz: muitos deles foram ensinados que ter sucesso com mulheres é parte do que define um homem de verdade. E aqui, pessoal, eu acho que cabe essa reflexão, né? Que tipo de sociedade que a gente está vivendo, né? Onde um adolescente, uma criança de 13 anos, ela se vê numa posição em que ela tem que demonstrar que ela é homem, tá certo? E também o que é ser homem, né, na sociedade de hoje. Ser homem é você mostrar que você é sexualmente ativo, é mostrar que você é atraente, é mostrar que você é desejado pelas mulheres. Então isso é o que virou ser homem. Na minha visão, o que é ser homem é uma coisa muito mais diferente, né? Então isso é uma visão muito machista, né, até, do que é ser homem, né? Para mim, ser homem é você respeitar a individualidade da mulher, né? Você ser literalmente parceiro dela, é você entender que vocês estão juntos em tudo que, né, nos planos que vocês têm, tá certo? Então, ser homem vai muito, né, essa visão machista, né, de que a gente tem que ser homem, né, tem que ser durão, não pode ser fraco, não pode fraquejar em nenhum momento. Isso é uma visão muito machista, né? Então, acho que a gente já está no século XX, né, pessoal, 21 aí. Então, a gente tem que entender, literalmente, que a gente tá evoluído, né? Então, a gente tem que parar de ficar voltando várias casinhas e achar que o ser humano, né, que o homem, ele tem esse papel de virilidade, né? Então acho que isso está muito ultrapassado hoje em dia, né? Tanto o homem quanto a mulher. Eu acho que tem que existir um respeito mútuo, né? E quando você vê isso sendo tratado na série, né, e que foi tratado de uma forma muito sutil, só que faz a gente ficar refletindo sobre o assunto, a gente vê que realmente a gente está vivendo numa sociedade onde as crianças estão sendo obrigadas a se tornar, nelas, o tanto de informação que é bombardeado para elas por conta de mídias sociais, né, redes sociais, internet, tudo isso faz com que a criança ela perca literalmente a sua juventude, né? A gente, ela acaba pulando diversas etapas e isso vai criando lacunas, né, pessoal, que vai fazer com que no futuro essas lacunas elas não sejam preenchidas, né? Isso vai trazer um vazio na vida da criança, né? Ela não vai ter sido desenvolvida por completo, tá certo? Então a pessoa ela tem que saber lidar com as frustrações, né? Eu vou continuar no próximo trecho, espera só um pouquinho. Então, pessoal, a criança, o adolescente, né, a gente tem que saber lidar com a frustração, né? Acho que isso é uma coisa que é muito recente, né? Essas novas gerações, né, esses novos adolescentes, as crianças, elas não sabem lidar com frustração, né? Elas não sabem receber um não, né? Tudo tem que ser para ontem, né? Então, aí muitos pais se veem na obrigação de ter que realizar tudo que os adolescentes querem, né? Então, às vezes nem merecem receber alguma coisa e já estão recebendo algum tipo de prêmio. Antigamente, quando eu era criança, não era assim, quando eu era adolescente, não era assim, né? A moeda de troca que a gente recebia coisas, que a gente recebia presentes, era se a gente se comportava bem, era se a gente tinha sido, né, se a gente tinha estudado da forma como tinha que ser feito, entendeu? Então, eu acho que os valores eles estão muito invertidos, né, pessoal? Eu acho que tudo isso é questão, primeiramente, né, depois eu vou discorrer um pouco mais sobre isso, mas falta um pouco de pulso, né, dos pais de imporem limites, né, nas crianças, tá certo? Nos adolescentes, de saber que eles são, que eles têm que ser responsáveis pelos atos que eles vão fazer, né? Então,
vocês podem ver na série, né? Então isso fica muito claro no último episódio da série, quando o pai e a mãe começam a conversar, né, entre eles, falando sobre a criação, né, do Jamie, e eles ficam falando, nossa, mas a gente deixou ele sozinho no quarto, né? A gente achou que estava tudo bem com ele, né? Mas enfim, o que eles poderiam ter feito de diferente, tá certo? Eles poderiam conversar mais com o Jamie, né? Poderiam porque os sinais, eles são dados, né, pessoal? Quando a criança, ela tá sofrendo algum tipo de bullying, algum tipo de assédio, né? E eu falo isso por experiência própria. A criança, ela deixa alguns rastros, ela deixa alguma, né? Fica nítido que ela tá literalmente sofrendo alguma coisa, tá certo? Então faltou literalmente esse tipo de conversa, esse tipo de aproximação dos pais do Jamie, e isso fica muito evidente nessa fala deles, né? E isso, pessoal, esse fato, né, desse distanciamento, né, o fato dos pais acharem, né, que estão deixando a criança livre e a criança o adolescente, enfim, fazerem tudo que eles querem, né, ainda mais se a criança não sabe lidar com esse tipo de frustração, isso pode fazer com que a criança, ela se perca ainda mais dentro dela, né? Ou seja, existem alguns casos que literalmente a criança, ela acaba, isso é fato, tá bom, pessoal? Que muitas crianças, muitos adolescentes, eles acabam entrando nessas deep webs, né? Isso aconteceu em 2019, não sei se vocês se recordam desse caso que aconteceu em Suzano, né? Onde teve aquela tragédia, né? Onde alguns adolescentes entraram na escola, né? E fizeram algumas coisas que eu não posso mencionar aqui no vídeo. Mas tudo isso aconteceu exatamente por conta disso, tá bom? Crianças que, adolescentes que tiveram frustrações, né? E que usam da violência, tá certo? Para lidar com esse tipo de situação. Então são comunidades exatamente onde existe esse tipo de discurso de ódio, né? Contra gays, contra mulheres, enfim. Então isso é muito perigoso, certo, pessoal? Isso é extremamente perigoso. Então a gente tem que saber que isso existe, né? Então esse é um assunto muito sério. Eu acho muito bom que isso tenha sido trazido, né, pela série, porque faz com que a gente fique alerta e que a gente tome algumas providências que precisam ser tomadas, né? Eu vou estar falando um pouco mais para frente em relação às responsabilidades, né? Mas cada pessoa, né? Então a escola tem uma responsabilidade, os pais têm uma responsabilidade, os órgãos públicos têm uma responsabilidade, e as crianças, os adolescentes têm que saber que os seus atos também vão gerar responsabilidades, né? Eles vão ser responsáveis pelos seus atos, né? Então isso é muito importante, a pessoa saber que ela não pode ficar impune ao ela fazer qualquer tipo de coisa, seja a pessoa que sofreu o bullying, seja a pessoa também que está praticando o bullying, né? Ela também tem que saber que o fato dela praticar o bullying, ela está causando um mal para outra pessoa. Agora falando um pouco aqui sobre a parte 2, tá bom, pessoal? Que deve estar aparecendo aí para vocês, que é a masculinidade tóxica e as suas consequências, tá bom? Então, de acordo com algumas pesquisas que eu fiz aqui, mostrando para vocês e pra gente refletir um pouco sobre esse tópico aqui, pessoal, eu descobri que a masculinidade tóxica é o conjunto de comportamentos e crenças que reforçam que homens devem ser sempre fortes, agressivos, insensíveis e nunca vulneráveis. E as principais consequências são repressão emocional, violência e agressividade, medo de se passar por fraco, né? Dificuldade em pedir ajuda e problemas em relacionamento. E a gente pode fazer um paralelo com isso, pessoal, na série, né? Exatamente naquele momento, né? Onde o Jamie ele está sendo entrevistado pela psicóloga, né? Você percebe literalmente que em diversos momentos da conversa, né? O Jamie ele possui traços de agressividade, né, traços de inquietação, tá certo? De ansiedade, né? Tudo isso tá vinculado a essa questão da masculinidade tóxica, tá certo? Então, muito provavelmente, né, ele já devia estar sido inserido nesse mundo onde ele entrou em comunidades, né, e que ele achou, né, na cabeça dele, como ele estava literalmente perdido, que é assim que ele deve tratar as mulheres, né? Então, vejam só, né, pessoal, o quanto que uma ação, né, o bullying, o cyberbullying, eles podem destruir a cabeça de uma pessoa, né, de um jovem que não está preparado, tá certo? Então, por isso que esse assunto ele é tão sério, né? Por isso que esse assunto ele demanda ações imediatas, né, sejam dos pais, das escolas, dos órgãos públicos, para que deem a estrutura necessária para que a criança ou adolescente saibam lidar com esse tipo de situação, ou que isso não aconteça de forma nenhuma, né? Eu sou do tipo de pessoa que eu
acho que o bullying deveria não existir de forma alguma, e isso é algo que eu vou defender sempre, né? E tem até um quadro que eu vou fazer aqui no canal, tá certo, pessoal, que vai se chamar Enfrentando o Bullying, onde eu vou querer mostrar exatamente isso, tá certo, que o bullying ele deve ser combatido em todas as frentes. Agora falando um pouco sobre a parte 3, tá certo, pessoal? Eu coloquei aqui para vocês que é em relação a responsabilidades, deve estar aparecendo para vocês aí. Quem são os responsáveis? Pais, escolas, órgãos públicos? E que eu coloquei? Eu coloquei que, na minha opinião, as responsabilidades elas devem ser compartilhadas, tá certo? Os pais devem conversar com seus filhos e buscar ajuda de como serem melhores pais frente a esse tanto de informações e mudanças que acontecem, né? As escolas devem ter tolerância zero com o bullying e fazer debates constantes sobre o tema. E os órgãos públicos devem fazer campanhas de conscientização sobre o assunto, ao invés de fingir que ele não existe. Então vamos lá, pessoal, em relação aos pais, né? Eu não sou pai, tá certo? Porém, eu imagino o quanto deve ser difícil você ser pai, você ser mãe, nos dias de hoje principalmente, tá? Se antigamente já era difícil você ser pai e mãe, imagine hoje em dia o quanto que isso é difícil, tá? Mas assim, eu acredito, pessoal, que com tanto de informação que a gente tem hoje em dia, seja em livros, né, seja até aqui mesmo no YouTube, né, enfim, as informações, elas são tantas, tá certo, que se a pessoa, ela é pai, ela é mãe, tá? Então ela tem os meios necessários, né? Até mesmo ajuda profissional, como eu falei. Então ela pode buscar, né, algum tipo de informação que vai fazer com que ela esteja mais preparada, mais apta, tá certo? A ela lidar com o fato de ser pai e de ser mãe, porque ninguém nasce sabendo ser pai, sabendo ser mãe, né? Existem instintos, né? Existem pessoas que estão mais preparadas do que outras, mas ninguém nasce sabendo, né? Isso é uma coisa que você precisa vivenciar, não é isso? Quem é pai aqui, que está me assistindo, quem é mãe, deve concordar com o que eu estou falando, né? Você não nasceu sabendo o que é isso. Então, o que eu acho em relação aos pais é que é isso, sabe? Você deveria interagir com outros pais para saber como que eles lidam com esse tipo de situação, né? Porque imagina só, você no seu ambiente, você consegue controlar, né? Entre aspas, né? Porque veja só o que aconteceu na série, né? Os pais do Jimmy estavam achando que estava tudo controlado, que estava tudo tranquilo, né? Que ele ficava lá no quarto dele, que estava tudo bem. E não estava tudo bem, certo? Ou seja, se eles tivessem se antevisto, né? Se eles tivessem conversado com ele diariamente, né? Se eles tivessem percebido os sinais, né? Como eu falei para vocês, as crianças, os adolescentes, eles deixam sinais para as pessoas, então isso com certeza, né, teria sido pelo menos minimizado, né? Então esse problema teria sido visto antes e talvez isso não teria acontecido, tá certo? Então isso que eu posso falar em relação aos pais, né? Para que eles busquem ajuda de profissionais ou eles mesmos irem atrás, né, de outros pais e saber como lidar com esse tipo de situação, né? Porque você, na sua casa, como eu falei, entre aspas, você sabe o que está acontecendo, mas é a partir do momento que a criança sai da sua casa, né, que ela está lidando com outras crianças que tiveram outros tipos de formação, né, pessoal? Então você tem que estar sempre conversando com seu filho, né? Tem que estar sempre sabendo o que está acontecendo, com quem que ele está falando, o que ele está fazendo. É muito importante para os pais estarem presentes nesse momento da vida, tá certo? Aí, como eu falei em relação às escolas, né? As escolas, elas precisam e elas têm a responsabilidade, né, pessoal, de ter, na minha opinião, tolerância zero, tá certo? Na minha escola não existia essa política de tolerância zero, tá certo? O bullying, ele era praticado em alguns casos até mesmo por alguns professores, tá? Me lembro, no caso específico, tá? Quando eu estava na época do ginásio, lá pela 4ª, 5ª série, tinha um professor que ele fazia bullying com o meu sobrenome, tá certo? Ele me colocava numa situação de constrangimento, eu ficava zoando meu sobrenome, enfim, isso gerava risada de outras pessoas e eu não gostava, eu nunca permiti que ele fizesse isso, mas mesmo assim ele fazia. Isso vinha do quê? Vinha de um educador, de uma pessoa que teoricamente tem que estar lá para nos proteger, tem que estar lá para nos ajudar, tá certo? E o bullying partia dele, certo? Então veja só, então isso mostra o quanto que a escola ela era conivente com esse tipo de situação, né? Então ela não estava preparada para esse tipo, né, de problema. Então é como se ela passasse pano para isso, tá certo, pessoal? Então, na minha opinião, a escola ela tem que ter bullying, né? Bullying zero, né? Tolerância zero para bullying. Né? Minha esposa, conversando com ela aqui esses dias, ela disse que na escola dela, que ela estudou, não tinha tolerância para bullying, tá? Se o diretor, se o professor percebesse que o bullying estava sendo feito,
essa criança seria suspensa. E é isso que eu acredito que tem que ser feito, tá certo? Tem que ter algum tipo de punição para quem está fazendo bullying também, né? Porque senão é muito fácil, né? É muito fácil você praticar o bullying e depois que acontecer alguma coisa, você responsabilizar apenas a pessoa que fez alguma coisa. Ou seja, as pessoas têm que ter essa consciência, né? Por isso que eu acho que tem que ter essa conversa dos pais, né? Para com quem está fazendo bullying também, tá certo? Você perceber que você está fazendo mal para alguém. Quando você faz mal para alguém, isso pode trazer consequências muito graves na vida dela, tá certo? Até depois na vida adulta, tá certo? Todo o bullying que eu sofri quando eu era criança, até hoje eu ainda sofro com isso. Eu tô indo no psicólogo por conta disso, né? Por conta de problemas que eu sofri lá atrás que eu não tratei, tá certo? Então, olha só, né? O quanto que isso vai gerando de frustração, de ansiedade na vida de uma pessoa, tá certo? E se ela não tem a estrutura mental, emocional suficiente, tá certo, pessoal, ela pode entrar em colapso. Isso é verdade, isso não é um diz que me disse, isso é literalmente verdade, tá certo? Então a gente tem que ter essa responsabilidade como pais, como educadores, de mostrar isso, tá certo? Diariamente, né, conversando com eles, tá certo? E isso é um mecanismo que eu acho que as escolas, elas evitam fazer isso porque dá muito trabalho, né, você tratar da criança como um ser único, né? Então é muito mais fácil você tratar a criança como um grupo, né? Então você lida o aluno como se fosse uma matrícula, um número, tá certo? E ponto final, né? Em vez de você ver as individualidades dele, né? Em vez de você ver isso mesmo, a questão do indivíduo, né? O aluno como uma pessoa única, né? Então é muito complicado quando você vê esse tipo de situação partindo da própria escola, né, pessoal? Quantas pessoas aqui que estão assistindo esse vídeo já devem ter passado por isso, por esse tipo de situação, né? Onde sofreram bullying por conta de educadores, tá certo? E eu vou, no próximo trecho aqui, eu vou colocar uma reflexão para vocês aqui, tá certo, pessoal? Referente a por que a criança, né? Por que o adolescente, ele tem que mostrar para outra criança que está praticando bullying, né? Por que ele tem que mostrar o limite? Por que ele tem que impor o limite? Por que essa pessoa que está praticando bullying, ela já não faz isso, né? Então eu vou colocar essa reflexão aqui para que vocês pensem e a gente vai discorrer um pouco sobre isso também. Essa frase aqui que eu peguei, tá certo, pessoal? Eu acho que ela explica muito isso que eu falei na questão de quem pratica o bullying, né, pessoal? Então vejam só que eu vou colocar aqui para vocês, deve estar aparecendo agora na telinha para vocês. Quem faz bullying não é sempre alguém sem empatia, mas alguém que, por insegurança, influência ou falta de maturidade, não aprendeu a se colocar no lugar do outro. E é exatamente isso, certo, pessoal? Eu acho que a pessoa que pratica o bullying, não é que ela não tenha empatia, né? Não é que ela seja um psicopata, mas eu só acho que é uma pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro, né? Uma pessoa que ela já deve, né? Provavelmente, sei lá, na casa dela, ela sofre algum tipo de maus tratos, alguma coisa assim do tipo, tá certo? Ou fora da casa, e daí ela encontra numa outra pessoa que ela vê que possui algum tipo de vulnerabilidade, que era o que aconteceu no meu caso, né, pessoal? Eu era uma criança extremamente introvertida, era bem pequenininho, era o menor da sala, menor que as meninas, muito menor que os meninos, e existiam pessoas que viam nisso uma vulnerabilidade e achavam que poderiam descarregar isso em cima de mim, tá certo? Ou seja, o que a pessoa acha, por que ela acha que ela tem o direito dela machucar o outro, tá certo? Ou seja, se ela fosse abordada pelos pais, pelos educadores, o quanto de mal isso podia acontecer e que se ela fizesse isso, tá certo, ela sofreria consequências, você pode ter certeza, pessoal, ainda mais se as consequências fossem severas, né, como suspensões ou até mesmo expulsões, vocês podem ter certeza que essas crianças pensariam muito antes de fazer esse tipo de coisa. Mas a tal da impunidade, né, é isso que faz com que atos como esse sejam vistos como normais, né? Então é muito bom que a série esteja tratando isso, porque ela mostra os dois lados, né? O quanto que a pessoa tem que ter uma inteligência emocional para que, se isso acontecer, ela não cometer uma atrocidade como o Jamie fez na série, mas também tem o outro lado, que a gente tem que mostrar para o outro lado que ele não deve fazer isso, senão ele pode e deve sofrer as consequências também. Em questão das responsabilidades, continuando aqui a parte das responsabilidades, eu acredito que a responsabilidade existe também uma boa parcela de culpa também dos órgãos públicos, né, prefeitura, governo, enfim, de que tem que ter campanhas de conscientização, assim como a gente vê, perdão,
campanhas de conscientização, sei lá, da dengue, né, da Covid, quando teve Covid, enfim, a gente vê aí diversas campanhas que são feitas, né, pessoal, anualmente. Por que não começar a fazer campanhas também referente a isso? Por que não mostrar os malefícios, né, porque isso acaba virando o quê? Isso acaba virando um problema de saúde pública, tá certo? Quando você tem crianças, adolescentes que ao longo da vida, se elas sofrerem isso, elas vão ter ansiedade, elas vão ter depressão. Então isso acaba virando um problema de saúde pública que vai custar aos cofres públicos futuramente. Então isso tem que ser tratado também pelos órgãos públicos no sentido de conscientização e mostrar para a população. Você não vê às vezes, né, sei lá, campanha de trânsito e tal. Então esse é um assunto que tem que ser tratado dessa forma também, tá certo? Tem que ser imposto, tem que vir de cima também, tá certo? Quando você vê algum assunto vindo lá de cima, tá certo, sendo mostrado para todo mundo, isso mostra o quanto que ele é importante e o quanto que a gente tem que dar de atenção para ele, tá certo? Então a série, ela traz essa questão, né, e a arte, ela tem esse papel, né, pessoal? Um dos papéis da arte é fazer com que a gente tenha essas reflexões, né, para que a gente veja em que momento que a gente está e como que a gente pode evoluir como sociedade para que esse tipo de situação não aconteça. Então, eu acho sim, tá bom, que existe também uma parcela de responsabilidade dos órgãos públicos que devem tratar e conscientizar a população para que isso não aconteça, e assim a gente vai reduzindo até que futuramente, se Deus quiser, nada disso mais ocorra e a gente não veja mais jovens e crianças sofrendo esse tipo de ataque, que é um ataque muito sério e que leva pessoas a fazerem coisas impensadas, né, coisas que não tem mais volta. E, né, pessoal, eu fiz questão de separar aqui a parte 4, que seriam dicas que eu posso, né, dar aqui para os pais, tá certo? Isso que eu tô falando, pessoal, é como eu falei, tá bom? Eu não sou pai, eu não sei o que é ser pai, mas eu posso dar o relato de quem sofreu o bullying, tá certo? Então, como que eu vejo que essa situação ela pode ser minimizada, tá certo? Para você que é pai e que agora deve estar aí refletindo com essa série, né? Como que você pode fazer para que seu filho não sofra com isso, tá certo? Então eu coloquei aqui, tá bom, pessoal? Daí com certeza deve estar aparecendo aí para vocês acompanharem junto comigo. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, primeiramente, vamos buscar ajuda em livros ou profissionais sobre como ser um pai ou mãe melhores. Ninguém nasce sabendo disso, sobre isso, né? Como é ser pai, como é ser mãe, né? Segundo, criem o hábito de conversar frequentemente com seus filhos sobre a escola, se está tudo bem, o que eles aprenderam. Isso criará uma conexão, um laço que facilitará toda e qualquer comunicação. E terceiro, estejam atentos a todo e qualquer sinal, afastamento social, instabilidade, falta de vontade de ir à escola, dificuldade de fazer amizades, podem ser indícios de problemas a serem analisados. Então é isso, né, pessoal? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Eu acho muito legal, por exemplo, quando eu vejo, né, às vezes quando tem algumas vezes que eu vou no mercado, né, e tem uma escolinha de criancinhas, né, até se não me engano, acho que até a 3ª, 4ª série, mais ou menos. Eu acho muito legal, né, que eu vejo os pais pegando as crianças, né, pegando elas depois da aula, e os pais, a primeira coisa que eles fazem é perguntar para a criança o que ela aprendeu, né, como é que foi o dia dela, se ela brincou, o que ela fez. Então eu vejo isso como algo muito positivo, tá certo, pessoal? Eu acho que falta um pouco disso, um pouco de sensibilidade de alguns pais, né, de saber que a criança, ela tá naquele momento que ela tá querendo mostrar o que ela aprendeu, né? A criança, ela quer a atenção dos pais, né? Isso é natural das crianças, né? Então é muito positivo, né, que os pais eles tenham esse tipo de atitude, né, que eles conversem, eles criem esse laço literalmente, porque se esse laço ele não é criado, né, desde quando você é criança e você vai passando pela adolescência, né, vai ficando um buraco, né, pessoal, que depois você não vai saber se acontecer alguma coisa com seu filho, né, ele não vai saber como chegar em você. Por quê? Porque esse laço não foi criado, foi criado um distanciamento muito grande entre vocês, tá certo? Então você estimulando esse tipo de conversa,
você estimulando esse tipo de atitude dele se abrir, dele conversar, mostrar o que ele aprendeu, e você vai estar criando, você vai estar, na verdade, facilitando, né, caso aconteça alguma coisa, dele estar se abrindo com você, falar o que está acontecendo, você vai conseguir perceber muito melhor se ele está sofrendo alguma coisa, se ele está se distanciando, né, pessoal? Agora, se você fica se distanciando do seu filho, e às vezes a pessoa se distancia, não por maldade, mas por conta do dia a dia, esse mundo maluco que a gente vive hoje em dia, pessoal. Mas se isso acontece, lá na frente, isso pode trazer consequências, entende? Então, acho que é muito importante esse laço, né, que é criado entre os pais desde a infância, tá certo? Então, por isso que é muito importante esse tipo de troca de conversas. E aí é como eu falei, né, pessoal, um pouquinho atrás aqui agora há pouco. Eu imagino, não deve ser fácil ser pai, ainda mais nos dias de hoje, né, com tanto de informação que a gente recebe, né, imagina você como pai, como mãe, fica tentando proteger o seu filho, aí chega do lado de fora, quando chega numa escola, quando chega num outro ambiente, ele é bombardeado com pessoas que têm criações diferentes, né, enfim. Mas por isso que a gente tem que fazer, né, os pais, né, tem que fazer a sua parte de criar essa conexão com o seu filho, tá certo? Para que sempre estejam atentos a qualquer tipo de... como eu falei, a criança ela vai dar algum sinal de que ela não está feliz, né? Ela vai dar algum sinal de que ela está contraída, né? Que ela está introspectiva, né? Você vai perceber que ela não está conseguindo se comunicar direito, ela fica irritada muito mais fácil, né, pessoal? Ela não consegue criar vínculos duradouros com seus amigos, né? Isso aconteceu muito comigo durante um certo período, tá certo? Eu fiquei tão recluso que daí eu ficava muito mais no videogame, né? Eu ficava em comunidades lá online, tá certo? Comunidade de bate-papo, enfim. Então eu vivi uma vida que não era uma vida de verdade, era uma vida de mentira, né? E daí isso pode acontecer com seu filho caso você não crie essa conexão, né? De princípio, tá certo, pessoal? Então é muito importante, tá bom, que vocês, como pais, tenham isso em mente para que isso não se alastre, né, pessoal? E não vire algo que possa se prolongar, tá certo? Então eu tenho certeza, né, eu espero que com esse vídeo aqui, pessoal, eu tenha pelo menos dado um pouco de luz, né, para quem tá com dúvidas, né, depois dessa série, né, como fazer. Então acho que essas são dicas importantes, né, que eu estudei aqui e quis trazer para vocês, pessoal, que acredito que aplicando elas no dia a dia, né, é um exercício diário, né, que fazendo isso diariamente eu tenho certeza que a sua conexão com seu filho vai ficar muito maior, muito melhor, e ele com certeza vai se sentir muito à vontade para conversar com você sobre qualquer tipo de assunto. Bom, mas então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, né? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu tentei trazer aqui alguns pontos, né, algumas reflexões, né, da série, aliadas com o que eu presenciei na minha vida, né, e a minha opinião de como que a gente deve lidar com esse assunto. E como eu falei, que bom que essa série ela chegou nesse momento, né, para que a gente possa ter uma discussão madura, né, uma discussão séria, que a gente trate, né, do bullying como ele tem que ser tratado, né, pessoal? Então é muito positivo que isso tenha acontecido, tá? Eu espero literalmente que isso aconteça com outros assuntos também, que a gente tenha a maturidade de saber que esse é um assunto que ele não tem que ser levado para o lado político. Então esse tema tem que ser tratado pelo lado A, pelo lado B. Não, esse tema ele tem que ser tratado sem forma política, tá certo? Ele tem que ser tratado de uma forma séria, com mais ação, né? Menos conversa, né? Mais atitude de todos os responsáveis, tá certo, pessoal? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se você gostou do vídeo, pessoal, por favor, deixa aquele like, né? Comenta o vídeo, né? Se inscreve no canal para que o conteúdo possa chegar para cada vez mais e mais pessoas. Então eu me chamo André, muito obrigado por ter ficado aqui até o final do vídeo e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!